som da... também. Estimadas irmãs, estimados irmãos, senhoras e senhores que nos dão o privilégio pela internet de comungarem conosco estes instantes em que faremos algumas reflexões que a doutrina nos traz na sua codificação. A alegria que foi transmitida aqui da nossa presença, ela é mútua. Nós também nos sentimos bastante alegres de podermos estar na Casa Espírita, representando a Federação Espírita Brasileira, que no dizer de Emmanuel é a casa da nossa causa, a casa de Ismael, que trabalha com tendas. E podemos dizer que toda a Casa Espírita é uma tenda de Ismael. A Federação Espírita Brasileira tem um papel importante na coordenação do movimento espírita brasileiro, que desde a sua fundação, em 1884, Segundo Império, nasceu como a Casa Espírita, com o nome de Federação. Não havia nada para federar, não tinha nenhuma perspectiva de um movimento organizado, sendo ela a instituição que iria fazer esse papel no futuro. Surgiu assim de uma forma muito singela, na casa de Augusto Elias da Silva. Dizem alguns que no dia 1º, um grupo de 12 pessoas, reunidas em sua casa, resolveram criar a Federação Espírita Brasileira. E no dia 2 foi instalada a sua presidência e os seus diretores, fundando assim a Federação Espírita Brasileira. Então, para nós, um convite de uma casa espírita, de uma federativa, é de um prazer enorme, porque muitas das vezes, pela própria estrutura ou as distâncias físicas, imaginamos assim a Federação Espírita Brasileira como algo bem distante, ou talvez para alguns, devido às vidas transatas, os atavismos, ainda como se fosse uma instituição com uma hierarquia, hábitos que nós tivemos no passado e que esta atitude no movimento espírita brasileiro não existe, porque a nossa instituição, de forma organizada, ela prevê que nós estejamos juntos, unidos, de forma fraterna, solidária, respeitando-nos mutuamente as autonomias de cada instituição. E é por isto que nós nos sentimos muito alegres de podermos estar compartilhando, em especial, na conferência da Federação Espírita do Paraná, que nos tem dado a oportunidade de juntos estarmos no interior do Estado, com as casas espíritas, com os irmãos de ideal, trocando estas experiências que é de mão dupla. Se vocês acham que nós estamos aqui para ensinar alguma coisa, é um ledo engano, porque esse aprendizado ele é mútuo. E nós temos aprendido com a doutrina que ninguém ensina a ninguém. Nós todos nascemos com 3 coisas importantes que é comum a todos nós. É o aprendizado mútuo, a ajuda mútua, mas, sobretudo, servir. E quando nós nos encontramos juntos,
unidos com o mesmo objetivo, essa alegria se faz nos nossos corações. Mas hoje aqui estamos para conversarmos sobre uma das obras que a doutrina espírita nos oferece. Há 168 anos, surgiu na humanidade uma nova luz. Foi o Espiritismo, com a sua obra basilar, o Livro da Humanidade. Porque o nome do livro é Dos Espíritos. E nós todos, que fazemos parte da humanidade da Terra, encarnados ou desencarnados, somos espíritos imortais. É uma obra que veio para esclarecer, instruir a humanidade, abrindo uma nova era. E assim, há 168 anos, essa obra veio a lume, e de lá para cá vem esclarecendo, consolando e fazendo com que o nosso desenvolvimento intelecto-moral se amplie, convocando-nos à vivência destes ensinos. Quando adentramos aqui, recebemos um papel com uma mensagem e nós verificamos que ali Allan Kardec nos esclarece a respeito da responsabilidade de termos o conhecimento, mas não limitarmos apenas a manter o conhecimento, mas, sobretudo, colocar em prática, através do amor, da ação do amor, que nada mais é do que a prática da caridade. Com a doçura, com a afabilidade, com o amor, verificando em cada um de nós, filhos de Deus, irmãos na humanidade. Desta obra, o Livro dos Espíritos, o codificador, das suas 4 partes, ele desdobrou cada parte em outras obras, que nós já conhecemos. O Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, e das Esperanças e Consolações, que é a 4ª parte do Livro dos Espíritos, ele desdobrou no livro O Céu e o Inferno. E aqui no início nós ouvimos o desafio. Vamos ouvir que inferno é esse. E nós começamos, desde que chegamos, estava aqui na parte mais alta, a formação de cadeiras deste púlpito, né? E aí me perguntaram assim: o senhor gostaria de ficar lá ou ficar aqui embaixo? Eu falei: olha, eu vou falar sobre o inferno. E a ideia de inferno é que nos lugares mais baixos. Então vamos botar o púlpito no lugar mais baixo, até porque nós nos sentimos, quando ficamos assim numa posição mais alta, desconfortável, pelo menos da minha parte. Eu me sinto desconfortável, porque dá a impressão de que nós estamos num patamar maior, mais evoluído, sei lá o que pode passar pela cabeça de cada um de nós. E quando nós estamos no mesmo patamar, a única coisa que nos diferencia é a altura. Um mais alto, outro mais baixo, ou um sentado, outro em pé, mas estamos todos no mesmo nível. E este livro, O Céu e o Inferno, é, na realidade, a justiça divina sobre a ótica da doutrina espírita. É a justiça divina à luz do Espiritismo. O codificador, ele, nesta obra, ele fez um estudo comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal, desta que nós estamos, para a vida espiritual. Ele nos fala também sobre o que nos aguarda no futuro. As penalidades, as compensações, nos fala de demônios, nos fala de céu, nos fala de inferno, das doutrinas pagãs sobre o inferno, o céu, ao longo da história da humanidade.
para que nós possamos compreender nos dias de hoje esse desenvolvimento do pensamento humano a respeito. E em seguida da obra, que tem duas partes, nos traz exemplos daqueles que já tinham passado pelo fenômeno da morte, mostrando-nos a respeito da morte e do pós-morte, onde eles se encontram. E Kardec seleciona na obra experiências trazidas por estes espíritos que tiveram situações diversas, que foram criminosos, os que se arrependeram, suicidas, e assim vários exemplos. Esta obra é uma obra que nos fala sobre estas questões. E nós vamos verificar que desde todas as épocas, o homem, e aí eu vou me referir, substituindo o homem, a nós, espíritos imortais, que temos tido experiências milenares em existências outras do passado, esta atual, que é a culminância da solidariedade dessas existências passadas e as que nós teremos no futuro que nos aguarda, em função, naturalmente, das obras, dos evangelhos de feitos, do bem que nós praticamos na presente existência. Como esta é justamente o resultado do que nós fizemos em outras existências e que o Pai misericordioso e bom nos deu, concedeu a oportunidade de estarmos protagonizando estes dias de transição que na nossa existência tem uma importância muito grande e na nossa vida, como espírito imortais, que só temos uma, a vida nossa, como espíritos imortais, é uma só. Criados, nós só temos uma vida. Experiências inúmeras, que são as existências. E que, por força de expressão, nós substituímos, muitas das vezes, o termo existência por vida. Então, esta vida, a gente vai falando assim, mas na realidade é uma existência, porque a vida do espírito é uma só. Isto são esclarecimentos que a doutrina vai nos colocando para que nós possamos nos posicionar como espíritos imortais nesse protagonismo do vir e do voltar. E a obra nos fala sobre estes aspectos, dizendo-nos que desde todas as épocas, o espírito imortal, nós, acreditávamos, por intuição, de que a existência, após a vida corporal, nós seríamos felizes ou infelizes. Dependia de como nós estávamos praticando o bem ou o mal no mundo. Essa era a ideia, a concepção intuitiva que a humanidade, os homens, tiveram ao longo do tempo. E a ideia que se tinha sobre esta vida futura, ela é reflexo do nosso desenvolvimento, do nosso senso moral e da ideia de justiça, da prática do bem e da prática do mal. Que ao longo dos séculos, nós vamos agariando conhecimentos e, naturalmente, o nosso senso moral, o nosso desenvolvimento, vai proporcionando-nos ver, observar, estudar, compreender estes fatos que a humanidade vai desvelando ao longo do período que nós conhecemos e que a história registra. Sobre as penas e as compensações, em especial sobre as penas, nada mais é do que o reflexo dos instintos
que ainda predominam em nós. Porque a compreensão da vida futura, ela foi se desenvolvendo de tal forma que muitas teorias, muitas ideias surgiram em função da nossa ignorância do que é essa vida futura. Mas nós tínhamos instintivamente a ideia do que era isso. Só que a nossa ideia era com base na nossa visão mais material do que espiritual. E, naturalmente, nós partíamos do conhecido, que é o mundo material, e daí nós deduzíamos o que seria o mundo espiritual. E assim nós vamos verificar que várias concepções existiram. E dentre elas, a que foi mais pujante foi a ideia dos pagãos. A ideia desta vida futura que os pagãos que acreditavam em vários deuses tinham a respeito, e que os poetas, os homens que à época de cultura influenciavam pelas suas penas, pelas suas falas, pela sua inteligência, traziam à tona para o conhecimento da humanidade. E nós vamos verificar que o céu, o inferno e o purgatório foram colocados para que nós pudéssemos entender esta vida depois da existência na Terra. Como é que é isso? E aí se partia desse conhecimento. E o inferno, naturalmente, partindo disto, aqueles que viviam em regiões mais quentes, o inferno é o calor, é o fogo. Interessante, é um fogo que não queima. Porque a gente viver no fogo do inferno, conforme os pagãos diziam, e que a doutrina cristã assimilou muita coisa, a diferença é muito pouca das ideias cristãs das pagãs, é o inferno que é de calor, que é de fogo, ardente. Mas isto para quem vive nas regiões mais quentes. Quem vive nas regiões glaciais, o inferno é o frio extremo. É a concepção, porque era dor, sofrimento. Estava ali pagando alguma coisa que fez de errado, que é justamente a prática do bem e do mal. E assim nós fomos crescendo como humanidade, assimilando estes conhecimentos, e à proporção que a ciência, o desenvolvimento, foi ganhando patamares mais evoluídos, estas ideias passaram a ser questionadas, passaram então a não serem mais críveis para alguns, mas elas perduraram durante séculos, durante milênios. E interessante é que via para o inferno aqueles que não praticavam o bem, praticavam crimes, que não tinham a vida na sociedade que representasse uma prática de bondade, de idoneidade. Mas aqueles que eram criminosos, seja perante as leis dos homens ou as leis divinas, estes iam para o inferno. E o interessante é de que no inferno não tinha chance nenhuma, ia ficar lá eternamente. Não tinha oportunidade de melhorar-se. Algo que, com o passar do tempo, nós vamos verificando que são ideias que contradizem com a lei do progresso. Que a lei do progresso é uma lei divina, a que todos nós estamos submetidos e que naturalmente somos conduzidos a progredir. Criados simples e ignorantes, nós somos levados à perfeição por esta lei divina. E aí, aqueles que estariam nestas condições, concebeu-se que nesta vida futura teria os campos elíseos, teria o Olimpo, o lugar dos deuses,
Os campos elíseos, aqueles que iam para lugares mais felizes. E havia o Tártaro, ou seja, era o outro lugar. E havia um lugar que era físico. Não se sabe aonde era, mas era um lugar que era físico. Geograficamente ele existia na concepção de então. E que este inferno, ele ficava nos lugares mais baixos. Nos lugares mais altos, ficava no extremo maior o Olimpo, que era o lugar dos deuses. Os campos elíseos, que eram mais baixos, porque não eram deuses, eram felizes, e o inferno. E tinha ainda o purgatório, que era a transição que ali se ficava. E ficou uma interrogação. E aqui, agora, uma criança que nasce, desencarna como criança, qual é o destino dela? Porque ela não praticou o bem. Então ela não tem direito de ir para o Olimpo ou para os Campos Elíseos. Mas também não praticou o mal. Para onde é que ela vai? Aí inventou-se o limbo. Então uma criança vai ficar no limbo. E os selvagens? Que também são pessoas, não foram batizadas, e que têm práticas nas suas vidas mais instintivas, de acordo com as coisas da natureza. Onde é que eles vão? Aí também se colocou no limbo. Então se estabeleceu esses lugares, o céu, o inferno, o purgatório, o limbo, que a humanidade começou então a acreditar nisto. E a tal ponto que os suicidas que cometem este crime perante a vida, a existência, porque o direito à existência e à vida é o Pai. É o Pai que nos concede. E é Ele também que retira-nos de uma existência nessa passagem para retornarmos à verdadeira vida, que é a vida espiritual. E assim, a humanidade, ela veio com este conhecimento sendo trazido ao longo do tempo. Os que eram suicidas, a religião predominante, não tinha nem direito a se orar por ele. No caso da instituição católica, não tem direito à missa. Porque ele é um suicida, ele cometeu um crime perante Deus e vai ficar lá eternamente no castigo. Uma mãe que ama seu filho e que diante de um ato que ele toma equivocado, que é o suicídio, ela vai pedir uma oração, uma prece, e ela não encontra essa oportunidade. Muitas mães deixaram de crer naquela religião, porque o amor pelo seu filho trazia a condição de uma esperança, de um arrependimento, para que ele pudesse assim se recuperar de um equívoco cometido, que é um direito da própria evolução nossa, cometer o equívoco, reconhecer o equívoco, não errar mais e prosseguir. Mas o impedimento ao progresso, o convencionalismo humano, em função da ignorância do que acontece nesta passagem da vida espiritual, trouxe às religiões, à humanidade, comportamentos que, com o próprio desenvolvimento da ciência, o esclarecimento dos homens, foi se verificando de que tinha coisas que não ficavam muito bem encaixadas, se contradiziam. E, naturalmente, com o desenvolvimento da ciência, nós vamos aprendendo. Mas não devemos esquecer que Mateus, no capítulo 16, o versículo 27, ele registra uma fala de Jesus que vem dizer que a cada um segundo as suas obras.
Isso quer dizer que aquela ideia intuitiva que se tem que a vida futura, ela é justamente a consequência do bem ou do mal praticado. A ideia, pela própria intuição, ela está correta. Porque se a cada um é dado segundo as suas obras, quem pratica boas obras, essa justiça só traz coisas correspondentes a boas obras. Se não se pratica boas obras, é natural que a consequência disto é um resultado, reflexo da prática de não boas obras. Mas Jesus nos falou de um pai, diferente de Moisés. Um pai amoroso, bom, misericordioso, que não castiga, mas que dará às criaturas oportunidades. Oportunidades para o crescimento, para a melhoria, e não ficar estagnado eternamente num determinado lugar concebido pelas nossas imperfeições e, naturalmente, criando em nós uma ideia equivocada dessa justiça que Jesus já anunciou há 2000 anos. A cada um segundo as suas obras. E é desta forma que nós vamos verificando que o inferno, ou o céu, pelas concepções nossas, por estarmos mais ligados à parte material do que é espiritual, verifica-se aqueles que são os guerreiros, que a felicidade está nas vitórias, nas ações que naturalmente, diante das guerras, das lutas, foram conquistadas. Para o caçador, a felicidade é a abundância. Para os sensuais, a lembrar do termo? A voluposidade. Repetir, voluposidade. Então, a gente observa que a expectativa, dependendo da nossa existência, ela tem mais um reflexo material que o espiritual. Mas isso faz parte da nossa história, que naturalmente veio passando por períodos de desenvolvimento. E a ciência, naturalmente, ela veio proporcionando o conhecimento, o esclarecimento, após Jesus preparando-nos para que nós pudéssemos entender a mensagem do Cristo de uma forma mais clara, mais direta, porque ele mesmo, à época, utilizou-se do jargão que havia na época. E quando ele falava, e os evangelistas registraram que Jesus desceu às regiões mais baixas, era porque a concepção de céu e de inferno, inferno na região mais baixa, o Olimpo nas regiões mais altas. E, naturalmente, ele descia a estas regiões, usando o linguajar da época, como ele usou o linguajar daquele contexto. Mas ele prometeu que um outro Consolador viria para poder explicar tudo o que ele havia dito e muito mais. Para isto, havia necessidade de um desenvolvimento. Por isto que a compreensão desta vida futura, ela depende do nosso desenvolvimento, do senso moral e da ideia que nós temos da prática do bem e do mal. A ideia justa desta prática da justiça divina. Mas Jesus já veio nos trazer esta ideia de que a cada um é dado segundo as suas obras. O tempo passa e nós vamos verificar na nossa história um período de quase 1000 anos de estagnação, que é a Idade Média, como nós sabemos, e que a história registra, de pouco
pouca evolução em termos de progresso, não só científico, como também moral. Intelecto, moral, um progresso muito lento, tanto que os historiadores consideram como sendo a Idade Negra durante esse período. Aí depois surge como uma primavera o Renascimento, trazendo conhecimentos novos, para que a humanidade começasse então a ter outras ideias, agora respaldado com a Renascença, com o desenvolvimento das ciências, que vieram subsidiar aquele período em que surge na humanidade um novo sol, um sol que veio iluminar a escuridão sombria do materialismo, numa época em que se dispensava a existência de Deus para explicar tudo, porque a ciência explicava com os conceitos materialistas. E é assim que eles, os imortais, começam então a despertar a atenção, trazendo-nos efeitos que hoje sabemos serem efeitos físicos, para despertar nos homens algo diferente daquilo que eles estavam acostumados a ver. Tem as irmãs Fox dos Estados Unidos, tem as mesas girantes lá, como nós sabemos, na Europa. Aqui no Brasil também havia esses fatos, mas com menos intensidade. Era como se aguardasse homens sérios para olhar aqueles efeitos e retirar dele as verdades que naturalmente trariam. Porque a maioria observava aqueles efeitos sem uma visão mais profunda. Nos espetáculos que aconteciam nos teatros, as pessoas iam, faziam perguntas frívolas, respostas eram dadas, até que chegaram os homens mais sérios, dentre eles o missionário Kardec. E nós já sabemos da história que ele veio lançar há 168 anos o Livro dos Espíritos. Abre um horizonte novo. E a doutrina espírita vem nos dizer e nos esclarecer que céu, inferno, purgatório, tem sim, tem inferno. Mas que inferno é esse? E a doutrina espírita vem nos dizer que a primeira surpresa nossa que nós temos, quando passamos da existência para retorno à verdadeira vida de onde nós viemos, é o encontro com a nossa própria consciência. Essa é a primeira surpresa que o espírito imortal tem quando ele retorna de uma existência à pátria espiritual. Quando nós chegamos pelo portal do nascimento, o primeiro choque que nós temos é o respirar um ar mais denso, que faz com que os nossos pulmões dilatem. E os médicos ficam alegres quando nos coloca de cabeça para baixo, dá um tapinha e a gente grita, chora. Aquele grito é justamente os alvéolos que começam a ter os primeiros contatos com esse ar mais denso, após um período de gestação, de acolhimento, de amor, entre esta simbiose filho e mãe. Porque se não houver, não há o nascimento. Porque é necessário que haja esta simbiose de amor para a aceitação daquele que irá nascer. E depois, as responsabilidades é de cada um e que vai responder pelos seus próprios atos. Mas o período da gestação é um período de aceitação. Diz-nos a doutrina que não há um nascimento, uma concepção que não tenha a aceitação priori no plano espiritual da mamãe. Porque se não tiver, não tem a gestação. Porque é uma repulsão natural, instintiva, de rejeição. Mas se a concepção existe, é porque a gente não lembra, mas como? Foi um estupro, foi isso, foi aquilo.
Mas a lei divina é sábia. E nós assumimos muitas das vezes compromisso durante as atividades oníricas nesta lei que Jesus já anunciou a cada um, segundo as suas obras. E as oportunidades que nos é concedida. E a doutrina espírita vem nos explicar que o inferno, ele não tem um lugar restrito, um lugar físico, que ao longo da história foi colocado, é um local geográfico. Não se sabia onde. Se era aqui, se era em outro planeta. E devemos entender que, à época, a visão de mundo da humanidade era muito restrita. Não tinha conhecimento, não sabia nem que a Terra era redonda. Imaginava-se que a Terra era chata. Por isso que as navegações não adentravam muito aos mares bravios, porque havia muitos fatos, histórias contadas de que tinham dragões, de que os mares eram perigosos, porque se você navegasse a terra chata, tinha uma grande cachoeira que você ia cair no ignoto. E assim veio se construindo até quando alguém disse, não, a Terra é redonda. E ela também não é o centro de tudo, como nós imaginamos. O centro desse sistema é o Sol. Aí criou uma revolução enorme, à época, que muitos eram chamados de hereges, porque o conhecimento trouxe uma mudança substancial nos conceitos até então vigentes. E a doutrina espírita vem nos mostrar que neste encontro conosco mesmo, na nossa própria consciência, é que nós vamos encontrar o céu, o inferno, de acordo com as nossas próprias obras. Porque a nossa consciência, quando, pelo portal da desencarnação, quando nós nos encontramos com ela, será que ela vai perguntar, você foi espírita? Você foi da religião A? Você foi da religião B? Nenhuma destas questões a consciência vai nos cobrar. Primeiro, porque as religiões, conforme conhecidas e estatuídas, é produto da criação dos homens. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, que é guia e modelo da humanidade, que trouxe o exemplo inigualável do amor para a humanidade, nós não encontramos nenhuma religião criada por ele, apesar de ter uma religião que diz que foi ele que a criou em detrimento das outras. Mas quando nós estudamos a história, verificamos que as religiões foram criadas pelos homens. Jesus trouxe uma doutrina divinal, que manteve a sua pulcritude, a sua pureza, durante os 313 anos da nossa era, à custa de holocaustos, mortes, daqueles que simplesmente, por serem reconhecidos como cristãos, tinham o seu destino já registrado. Ou logo em seguida, dias depois, pelas atrocidades da época, que achavam muito bonito colocar seres humanos em arenas para que fossem queimados vivos nas fogueiras ou trucidados pelas feras, conforme os registros que existem na história e nas obras dos registros históricos que a mediunidade abençoada de Chico e de outros nos traz nos romances históricos, em especial os de Emmanuel, nos falando desta época. Mas Jesus não deixou nenhuma religião. Quando o poderio da época achou conveniente libertar os cristãos e não mais persegui-los, aí começou uma religião criada pelos homens. Não manteve a pureza, porque os hábitos, costumes, mitos cristãos foram inseridos, e depois veio infalibilidade papal, cruzado, e aí a história conta tudo isso. E nós verificamos que Jesus, ele não deixou nenhuma religião, a não ser o religare.
da criatura para com o Criador. Que a doutrina espírita hoje nos traz informações de que nós, como criaturas, estamos presos ao Criador. Veja o termo, presos ao Criador. Por um elo divino que existe nesta conexão de cada criatura com o Pai, o Criador. E que ele é ativado no momento que nós nos recolhemos no nosso quarto íntimo, entramos em sintonia, o pensamento e o sentimento, diretamente com o Pai. E aí esse canal ativa o influxo divino que nos banha. Por isso que a fortaleza da prece, ela é esta fortaleza que invade todo o nosso ser quando nós nos comunicamos com o Pai. E verificamos de que a doutrina espírita vem nos falar de que o céu, de que o inferno, o purgatório está em toda parte. Porque ele está dentro de nós. Diz-nos Emmanuel de que nós não vemos o exterior com as vistas. As vistas são simples veículos que nos conduzem a observar quando sadias, exceto aqueles que têm o olho nublado pela cegueira, para que nós observamos as demais criaturas, observamos a expressão do pensamento do Criador, que é a natureza que nos circunda. Mas que, na realidade, nós enxergamos o exterior como o interior. Por exemplo, um dia belo, acordamos, um sol nos convidando para um renascer, com a beleza natural que a cada amanhecer essa pintura divina nos contempla. Dia maravilhoso, acordamos alegres, fazemos os atos de higiene, e a partir dali até o meio-dia, tudo maravilhoso. A parte da tarde, toca o telefone. Aí nós atendemos o telefone. E de repente, quem está nos observando, aquela alegria que nós tínhamos começa então a ter um semblante diferente. A gente começa a mudar, começa a ficar preocupado. E o telefonema vai falando de repente, lágrimas aos olhos. Tivemos uma notícia que nos trouxe uma mudança interior. Uma notícia, talvez, do desencarne de um ente querido que nós amamos, de um acidente, de alguma coisa, que mudou o nosso interior. E aquele dia continua belo, ensolarado, convidando-nos àquele poente que dentro, em breve, vai acontecer, na mesma pintura, semelhante àquela pintura do amanhecer, mas a parte da tarde, para nós, é dia nublado, é dia triste, porque o nosso interior mudou. Nós não estamos em paz conosco mesmo. E aí criamos uma condição, uma situação que, dependendo, passa a sair do céu para o inferno, que não está restrito a nenhuma região geográfica, mas a nós mesmos, dependendo de como nós saibamos compreender o que é a vida, o que é a existência, a sua finalidade, o propósito existencial, para que nós possamos, desde agora, sermos felizes, independente da notícia que nos chegue, através de um telefonema, de uma mensagem, de um aviso. Porque agora nós criamos dentro de nós uma condição de um céu prometido por Jesus, que ele nos diz: a minha paz
vos dou, não a dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é a paz que se busca, infelizmente, através do conflito, através das guerras, seja o conflito interpessoal na vida de relação, seja os conflitos entre nações, entre povos, entre tribos, em busca de uma paz passageira, fictícia. Porque se nós conquistamos outros, e a partir daquele momento da conquista, somos os poderosos e a paz se instala em função do nosso poder, ele é temporário. Porque nós não vamos ficar a vida inteira, eternamente com este corpo. Um dia nós voltamos, ou outros estão se preparando também para tomar aquele poder e voltar à paz conforme os seus desejos. Esta é a busca milenar da humanidade. Ainda não buscamos a paz pelo amor, conforme Jesus nos ensinou, por isso que ele é o amor não amado. Mas ele nos prometeu uma outra paz que é diferente. Esta paz interior, este céu que nós construímos dentro de nós. Porque quando ele iniciou a vida pública, ele, depois de visitar João Batista, que é o mentor desta casa, ter passado com ele alguns dias no deserto, convivendo aquela dieta que João, como nós sabemos, se alimentava. Jesus passou com o primo um período, nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Após, ele se dirige a Jerusalém. E vamos vê-lo como peregrino, naquele momento contemplando o templo em Jerusalém. E naquela contemplação, vêm sacerdotes. E ao observar aquele Galileu, a atenção volta para a sua estatura, a sua beleza física, um Galileu diferente, um olhar diferente, que chamou a atenção de todos. Mas a maioria continuou o seu percurso em direção à Torre Antônia. Mas um deles ficou tão curioso que foi dialogar com Jesus. E naquele momento ele se aproxima, um doutor da lei, Anã, e diz assim para Jesus: Galileu, o que fazes aqui em Jerusalém? Aí Jesus olha para ele e responde: passo por Jerusalém para a instituição do reino de Deus. Ele estranha, porque a ideia que se tinha dos nazarenos, de Nazaré, era uma ideia de que de Nazaré, aquela cidade, não saía nada, que dali não sai nada. E um nazareno, dizendo que estava ali para a instituição do reino de Deus, o sacerdote sorriu e pergunta a Jesus: o que é que tu pensa sobre isso? Um reino de Deus nas tuas mãos? E Jesus responde para ele: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Ele, com a resposta, vai ficando cada vez mais admirado e, ao mesmo tempo, aborrecido, porque ele não esperava. Não vou contar o demais, porque o que interessa dessa parte é esse aspecto, mas eu convido todos a lerem o capítulo lá do livro Boa Nova, que fala sobre o início da vida pública de Jesus, que é o capítulo 3 do Boa Nova. O 2 fala sobre o precursor, sobre João Batista. Então Jesus disse que o reino de Deus, o céu, ele está dentro de nós. É a obra divina dentro dos nossos corações. O inferno é quando esta obra ainda não foi instalada em nossos corações. É uma conquista. E quando nós vamos conquistando este reino de Deus nos nossos corações, a paz que ele prometeu vai se instalando. E a notícia que nós recebemos agora
conhecedores que somos dessa doutrina divinal, do Evangelho de Jesus, redivivo à luz da doutrina espírita, que vem nos esclarecer as suas parábolas, as suas alegorias, de forma clara, direta, subsidiado por uma ciência que nos faz compreender melhor a sua mensagem divina. Agora, nós, ao receber um telefonema, com a consciência espírita, que desejamos não somente conhecer conforme a mensagem que recebemos ali na entrada, porque o conhecimento por si só nada vale, ao contrário, só nos dá mais responsabilidades, porque quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. E a responsabilidade, ela é colocada no momento que nós aplicamos o conhecimento nas nossas vidas. Por isto, que quando lemos o livro Renúncia, Alcione vai nos falar que ela aprendeu com o padre Damiano, que o Evangelho de Jesus, ele tem que ser conhecido. Mas não somente conhecido. Ele tem que ser conhecido e meditado. Mas também conhecer e meditar não é o suficiente. Porque quando nós conhecemos e meditamos, nós estamos trabalhando o cognitivo, estamos trabalhando o intelecto. E ela nos diz que aprendeu com ele, de que tem que ser conhecido, meditado, mas sentido. Tem que tirar do intelecto e trazer para o sentimento. Mas ainda não é o suficiente. Porque depois de conhecer, meditar, sentir, nós estamos prontos e aptos para viver. Para vivenciar essa doutrina divinal. E quando começamos a fazer isto, o inferno, que poderia estar em nós, ele vai não sendo mais aquele inferno que nos queima, que nos traz uma notícia durante um dia belo, uma transformação para entrarmos num instante sombrio, por não termos confiança devida nos desígnios do Pai. A cada um segundo as suas obras, nos falou Jesus. E se um telefonema nos traz uma notícia, esta construção do reino dos céus vai nos dar paz. Levamos o choque inicial, que é natural. É uma notícia não esperada. Mas logo em seguida, o nosso raciocínio lembra: o Pai é bom, é amoroso. Nada acontece sem que os seus desígnios estejam presentes. E aí começamos a nos confortar. Confiamos em Deus. Porque o que aconteceu não é obra do acaso, porque o acaso não existe. Acaso foi criação dos homens por não saber explicar as causas e os efeitos. E aí, aquele momento, a gente passa por um instante aonde as sombras começam a querer nos invadir, mas ao mesmo tempo, este reino de Deus, este céu, vai retirando com a sua luz aquelas sombras e vai nos dando um pouco de paz, de entendimento e aquela notícia. Nós começamos agora a agir. O que é que nós temos que fazer? Quais as ações que eu tenho que fazer para que aquele fato que me foi dado, que o extremo seria a desencarnação, o que é que eu posso fazer agora? Primeiro orar, agradecer a Deus e tomar as providências dos homens, porque ali já não se encontra mais aquele ser amado. Ali se encontra a vestimenta, a indumentária que ele teve numa existência que lhe proporcionou oportunidades para que, com o conhecimento
que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho, esclarecido pela doutrina espírita, realizasse evangelhos de feitos. Realizasse nas suas atitudes o bem. E quando lembramos, vamos lembrar agora que aquele ser amado, no plano espiritual, está entrando em consonância consigo mesmo, com a sua própria consciência. E que a consciência não vai lhe perguntar se ele foi espírita, não vai lhe perguntar se ele foi católico, se ele foi protestante, foi muçulmano, qualquer religião. A consciência, naquele momento, vai lhe questionar: qual o bem que praticaste? E aí, esta reflexão interior vai fazer com que o inferno, ou o céu, ou o purgatório, seja o nome que queiram dar, o limbo, Olimpo, não importa. Porque naquele momento nós vamos nos colocar no local apropriado que as nossas ações, que as nossas obras nos colocaram, levando-nos a reflexões mais profundas sobre a existência, ao mesmo tempo que temos em volta de nós o anjo guardião, que nos conduziu àquela existência para que nós cumpríssemos os compromissos que assumimos, os amigos espirituais que estão velando por nós. E, naturalmente, no momento do despertar, nós teremos ou não consciência que já estamos no plano espiritual, desprovido do corpo material ou não, dependendo da nossa própria existência, das convicções que nós tivemos, que nós abraçamos. Mas a misericórdia divina é tão boa, que mesmo que no momento da consciência, nós nos encontramos no inferno. Não o inferno de Dante, ou aquele inferno, mas o inferno que André Luiz nos conta em sua obra, nas regiões às quais nós estávamos afinizados antes de passarmos ao plano espiritual. Porque tínhamos elegidos companhias para estarem conosco desde aquele momento na existência. E quando chegamos no plano espiritual, somos recepcionados por eles. A cada um segundo as suas obras. Seria injusto esta justiça divina, perfeita, que Jesus nos anunciou, que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Um ser está se esforçando para praticar o bem durante toda a sua existência e no momento do desenlace, chegar na pátria espiritual e a justiça divina dizer: não, você agora vai aqui para aquele purgatório que você aprendeu, vai para aquele inferno que você aprendeu, vai para este céu que você aprendeu. Não cabe. Nós desenvolvemos intelecto, moralmente. Já não é mais aquele céu, aquele inferno que aprendemos desde épocas remotas. Porque fomos aprendendo e a ciência foi nos desenvolvendo. As mensagens do alto chegaram trazendo um ponto de paradigma com Jesus há 2000 anos atrás. Porque ele mesmo disse, quando se referia a João, que a partir de João Batista não teria mais profetas. Porque ele trouxe uma doutrina divinal, e seria a sua doutrina que iria, está sendo e continuará sendo este roteiro de vida, para que nós possamos compreender essas concepções de céu, de inferno, que esta obra, Kardec, vem nos elucidar com o seu linguajar de bom senso, ponderado, utilizando-se do próprio conceito que se tem a respeito desses locais, que se dizem físicos, nos esclarecendo. E que a doutrina espírita, como a doutrina progressiva, temos hoje à nossa disposição
como é a vida verdadeira no plano espiritual. Porque não foi Kardec que imaginou como seria. Foram os imortais. Por isso que ele coloca, na segunda parte da obra, os exemplos daqueles que, suicidas, vieram dizer como foi a morte e como está sendo o seu inferno no plano espiritual. Entretanto, o inferno temporário, até o instante em que a dor, a reflexão, levou o sofrimento ao arrependimento, a pedir ajuda. Porque a dor e o sofrimento nestas condições dura até quando nós quisermos. Olha que interessante. Porque alguns relatos deles, nos momentos de socorro, pedindo ajuda a Deus, se existe, porque não acreditava em Deus. Como eu posso sair disso? Aí ele ouve uma voz. Depende de você. Depende de mim, mas como? O que eu posso fazer? Arrependa-se. O arrependimento sincero joga por alto aquela concepção de que o suicida, aquele que vai para o inferno, tem uma pena eterna, que vai ficar ali o tempo todo. Que Deus é esse? Se um pai, se uma mãe, que vê o seu filho passando por um sofrimento, está ali para poder... Porque se ela estiver naquele limbo, ou naquele Olimpo, naquele paraíso considerado pelos homens, como ela vai se sentir feliz, uma mãe, um pai, vendo um ente querido nestas regiões infernais criadas pelos homens, num fogo eterno que não vai sair nunca? É inconcebível. Então, estas teorias de inferno, de céu, a doutrina espírita veio trazer uma roupagem nova, à luz do Evangelho de Jesus, para que nós hoje compreendamos que este céu, que este inferno, ele está em qualquer parte onde nós estejamos, porque ele está dentro de nós. E o objetivo é, conforme Jesus ensinou, esta obra divina que tem que ser construída nos nossos corações, para que nós possamos, assim, crescer, intelecto, moralmente, aproveitar uma existência, para que as nossas obras nessa existência possam nos possibilitar um futuro melhor, seja em outra existência ou em outras, ou mesmo neste momento do encontro de nós com nós mesmos, através da própria consciência. A cada um, segundo as suas obras. Registrou o evangelista Mateus, no versículo 27 do capítulo 16. Já era Jesus anunciando, porque Jesus não nos falou nem se deteve nestas questões de inferno e de céu, porque ele sabia perfeitamente que isto, ao longo do tempo, quando nós nos desenvolvêssemos naturalmente, estas verdades seriam esclarecidas. Mas ele nos falou da essência, falou-nos da prática do bem, do amor, para que nós nos víssemos e nos olhássemos o que devemos fazer como filhos de Deus, irmãos em humanidade. Numa humanidade que ainda olhamos o outro como estrangeiro, olhamos o outro como outro, porque, irmãos, consideramos apenas a constelação familiar e olhe lá, porque tem muitos irmãos, e nós não olhamos tanto assim, porque são tão inimigos nossos, ou nós somos tão inimigos deles, mas como espíritas não temos inimigo, se tiver alguém que se diz nosso inimigo. Porque já aprendemos que não devemos cultivar este tipo de sentimento para com o nosso próximo. Deve de abrochar em nós este amor latente, que aguarda a nossa vontade férrea, para que nós possamos nos amar mutuamente, conforme Jesus nos convidou.
E é desta forma, queridas irmãs e queridos irmãos, que o inferno, conhecido pela humanidade, ainda mantido por alguns credos, por algumas religiões, por não admitirem com tanta clareza a vida após a existência de onde nós viemos. Porque o interessante é que todas as religiões admitem a sobrevivência. Já refletiram sobre isso? A minha religião diz assim: no dia que eu morrer, eu vou dormir e vou ficar aguardando a chegada do Senhor. Se eu morri e vou dormir, eu não morri, porque eu estou dormindo. Então é sinal que eu estou vivo. Então eu estou admitindo a existência, a vida após a vida, após a existência. Meu ente querido faleceu, e daqui a 7 dias eu vou convidar os amigos, daqui a 30, daqui a 1 ano, o período que for estabelecido, para fazermos uma oração, uma missa. Se eu vou orar por alguém que já morreu, eu estou admitindo que ele está vivo. Porque esta concepção me diz que ele foi para o inferno, para o purgatório, para o limbo, foi para algum lugar. Então eu estou admitindo que há a sobrevivência. O que é que está diferenciando uma da outra? É como é a existência do outro lado. Porque é comum a todas que existe a sobrevivência. A diferença é a explicação. A doutrina espírita vem como este sol. É a única que vem explicar verdadeiramente, sem hipóteses, como é a vida depois da existência. Porque criou-se à época a maior rede social do mundo, que não foi criada pelo criador do Facebook. Foram os espíritos. Porque hoje, quando eu acompanho uma pessoa nas redes sociais, essa pessoa vai ao exterior, eu nunca fui. E ela conta, que maravilha, a praia, põe a foto, manda, e eu vou curtindo aquela pessoa, que ela vai vivendo feliz, vai mostrando as coisas, eu nunca fui. Aí um dia, que me chama a atenção, a primeira viagem que eu fizer para o exterior, eu vou lá naquele local. E aí o que é que eu faço? Pego tudo que aquela pessoa diz, olha, os hotéis aqui são bons, se você é mochileiro, também tem lugar para mochileiro, o lugar tal é maravilhoso, não vá para tal lugar, ou seja, eu sigo aquela pessoa porque ela já foi, ela me informou. Não é assim que faz? Pois bem, foram eles que no plano espiritual vieram dizer a nós, aqui, primeiro, nós somos espíritos. Somos vocês, que amanhã será como nós. Aqui tem inferno, sim. Não é o inferno conforme as concepções até agora. É este inferno interior, que nos conduz a regiões criadas por nós mesmos, em função da lei de afinidade. Eu fui suicida, não vale a pena ser suicida. É um inferno. Porque eu queria sair daquela condição que para mim era muito pesada. E eu achava que não tinha condições de suplantar. E o materialismo, que não me dava nenhuma expectativa, me conduziu a extirpar a vida. E eu achava que quando terminasse a existência, que eu estaria livre. Ao contrário. Os problemas continuaram, eles se exponenciaram, porque agora eu estou me encontrando vivo, diante de contemplar o meu próprio corpo em decomposição, durante um período de sofrimento, de dor, no inferno, que graças a Deus o arrependimento me tirou.
É eles dizendo para nós como é a viagem. O outro, eu vivo numa região feliz, tive reencontros, encontrei a minha esposa querida, o meu esposo querido, que tinha me antecedido na parte espiritual, o meu filhinho, que tinha desencarnado em tenra idade. Aqui eu me sinto bem, me sinto feliz, porque na vida, na existência, eu procurei praticar o bem, tive equívocos, mas no somatório a prática do bem foi maior do que a ausência do bem. E aí eles vieram nos relatar. Aí um criminoso veio relatar, o suicida, o arrependido, que Kardec coloca na segunda parte do céu e inferno. É a única doutrina que nos explica de forma clara, direta, sem subterfúgio, as experiências de quem nos antecedeu e que está vindo de lá contar. Não é nenhuma conjectura de que, ao passar para o outro lado, deve se encontrar naqueles locais que as concepções históricas nos condicionaram a acreditar. Então, o Espiritismo revela à humanidade esta vida após a existência, a vida futura, que não tem mais conjecturas, não tem mais hipóteses, tem fatos, ocorrências, relatadas de forma segura pela bondade divina, para evitar que nós, diante do conhecimento, pratiquemos os mesmos equívocos, mas ao mesmo tempo que tenhamos evangelhos de feitos como aqueles que se dizem encontrar-se feliz na vida espiritual porque teve uma existência digna com comportamentos à luz das lições do Evangelho de Jesus. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, esta doutrina é muito bela. Ela nos fornece, enquanto na existência, informações várias. Por isto que ela tem que ser estudada, tem que ser meditada, tem que ser sentida, tem que ser colocada em prática. Por isso que se diz normalmente, muitos adentram a doutrina, mas a doutrina não adentra a pessoa. Outros adentram a doutrina adentra, mas fica por aí. Também não é suficiente. O suficiente é quando nós entramos na doutrina. A doutrina entra em nós e começa a sair de nós pelos evangelhos de feitos que nós possamos praticar. Então que nós tenhamos, sim, a fidelidade a Jesus, a Kardec, porque o Espiritismo sem Jesus não é o Espiritismo que Kardec nos trouxe. Porque ele mesmo veio nos convidar a levantar a bandeira do Espiritismo cristão e humanitário, para que nós possamos levar ao conhecimento da humanidade, não pelo proselitismo, para as nossas próprias ações. Por isto, que quando ele define os espíritas, ele diz que o verdadeiro espírita é o espírita cristão. Porque os outros que ele classifica é o experimentador, é o imperfeito e é o exaltado, que presta mais de serviço do que serviço à doutrina. Que nós sejamos espíritas cristãos, que possamos nas nossas vidas colocar o Evangelho de Jesus, a luz do Espiritismo, como roteiro a seguir. Porque esta doutrina divinal será e é para aqueles que desejam. Do futuro será, nos dias de hoje um roteiro de vida que nos orienta, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 614, na terceira parte, dizendo-nos
Quando Kardec pergunta sobre as leis naturais, os Espíritos respondendo que a lei natural é de Deus, é divina, ela é perene. É a única que nos indica o que fazer e o que não fazer. E que nós, quando nos afastamos dela, estamos provocando dor e sofrimento. Então, que nós não nos afastemos da lei de amor, que é a lei que Jesus exemplificou de forma inigualável, para que nós possamos, nas oportunidades da convivência com os nossos semelhantes, que estas oportunidades e estas relações têm consequências morais, nós possamos ter o Evangelho como roteiro nas nossas vidas, hoje, à luz da doutrina espírita. Fidelidade a Jesus e fidelidade a Kardec é o que nós devemos colocar como sendo pétreo nos nossos comportamentos, para que a existência seja realizada com evangelhos de feitos. Muita paz, que Jesus nos abençoe, e aquele inferno de Dante, lá do passado, já não faz parte das nossas concepções, porque já entendemos que nós mesmos podemos construir o nosso céu e abandonar o inferno que naturalmente se encontra dentro de nós. Graças ao Cristo, a Kardec e aos benfeitores espirituais que pelas mediunidades abençoadas vêm nos trazendo estes esclarecimentos a cada dia, de forma progressiva, para que nós possamos acompanhar estes momentos cheios e repletos de oportunidades, ditos difíceis, nestas épocas de transição planetária, para um futuro nunca visto pela humanidade. E que já estamos nos albores, no amanhecer, ainda na parte escura, porque o amanhecer ele tem duas fases. Tem a parte escura, que começa logo depois da meia-noite, que é igual a 11h59, 10, a gente nem distingue, porque se terminássemos essa reunião, meia-noite e 2, eu tenho certeza que todos nós iríamos dizer até amanhã, ao invés de dizermos até logo. Porque é tão escuro que a gente não nota. Agora, se terminasse 4h30, 5 horas, aí com a claridade, vamos dizer, até logo, chegamos aqui de madrugada. Então, nós estamos ainda nessa parte escura, nos primeiros instantes, segundos, momentos da regeneração. Já estamos na regeneração. Com a oportunidade de sermos os trabalhadores da última hora e desse início da primeira hora. E sendo assim, eu deixo o convite a todos para que não aguardemos a regeneração. Mas, por que não, desde agora, vivermos práticas regeneradoras desde agora? Porque já estamos nela. E não aguardar aqueles momentos lá do meio-dia, quando ela já se faz mais pujante, de tal forma que nós não perdemos tempo. Desde agora, sabemos disso, então vamos agir com evangelhos de feito, com atos, ações e práticas regenerativas em nossas vidas, transformando-nos do homem velho, do espírito que traz legados atávicos, nesta regeneração que a autoiluminação nos proporciona, para que nós possamos viver esses dias melhores, confiantes nos desígnios do Pai. Muita paz e muito obrigado pela atenção.